A gente abre o jornal mostrando novos trechos das gravações que colocam os políticos do PMDB no centro da mais recente crise política que abala o Brasil. As conversas foram gravadas por Sérgio Machado, ex-aliado dos PMDBistas e ex-presidente da Transpetro, investigada na Operação Lava Jato. A reportagem é de Camila Bonfim. A Transpetro é a maior processadora brasileira de gás natural e também é responsável por transporte de combustíveis. A sede é no Rio, um braço da Petrobras e historicamente comandado pelo PMDB. Sérgio Machado ficou na presidência da Transpetro por 12 anos e chegou ao cargo em 2003, no governo Lula, por indicação política do presidente do Senado, Renan Calheiros. Sérgio Machado era considerado pelos investigadores o caixa da cúpula do PMDB. Em troca de redução de possíveis penas na Lava Jato, ele começou a gravar conversas com seu padrinho político e com líderes do partido, que levaram a assinatura do acordo de delação, validado ontem pelo Supremo Tribunal Federal. Uma delas, gravada por Sérgio Machado no dia 24 de fevereiro, mostra Renan orientando uma pessoa identificada como Vandenberg, um representante de Delcídio do Amaral, sobre como fazer a defesa do então senador. Nessa época, o processo de Delcídio ainda estava no Conselho de Ética e Renan não sabia que Delcídio já era delator da Lava Jato. Renan fala que é preciso que o presidente do Conselho, senador João Alberto Souza, também do PMDB, peça diligências para não parecer que a investigação está parada. E sugere que Delcídio faça uma carta mostrando humildade e que já pagou o preço do que fez. Renan diz: o que ele, Delcídio, tem que fazer? Fazer uma carta, submeter a várias pessoas, fazer uma coisa humilde, que já pagou um preço pelo que fez, foi preso tantos dias, família pagou, a mulher pagou. Vandenberg responde: ele, Delcídio, só vai entregar a comissão, fazer essa carta e vai embora. Renan responde: Conselho de Ética, falei agora com o João. O João, ele fica lá ouvindo os caras. O Conselho de Ética não tem elementos para levar o processo adiante. Também é ruim dizer que não vai levar o processo adiante. Então, o Conselho de Ética tem que requerer diligências, requisição de peças. Enquanto isso não chegar, fica lá parado. Vandenberg diz: João Alberto vai colocar em votação e vai ter uma derrota antecipada. No dia 11 de março, Sérgio Machado conversa com Renan. Criticam o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Falam em fórmula de dar um chega para lá nessa negociação ampla para poder segurar esse pessoal, dando a entender de que tratavam dos investigadores da Lava Jato. Os dois fazem críticas a vários políticos no diálogo. Citam o senador Aécio Neves, presidente do PSDB, o deputado Paulderney Avelino, líder do Democratas, Mendoncinha, como o agora ministro da Educação, deputado Mendonça Filho, do Democratas, é chamado por vários políticos, senador José Agripino, presidente do Democratas, senador Fernando Bezerra, do PSB, senador José Serra, do PSDB, hoje ministro das Relações Exteriores, e agora presidente afastada, Dilma Rousseff. Sérgio Machado afirma: agora esse Janot, Renan, é o maior mau caráter da face da terra. Renan responde: mau caráter, e faz tudo o que essa força-tarefa quer. Sérgio Machado: ele não manda, ele é mau caráter e ele quer sair como herói. Tem que se encontrar uma fórmula de dar um chega pra lá nessa negociação ampla para poder segurar esse pessoal da Lava Jato. Eles estão se achando dono do mundo. Renan concorda: dono do mundo. Sérgio Machado diz: e o PSDB pensava que não, mas o Aécio agora sabe. O Aécio, Renan, é o cara mais vulnerável do mundo. Renan concorda: Sérgio Machado: o Aécio é vulnerabilíssimo, há muito tempo. Como é que você tem cara de pau, Renan? Aquele cara Paulderney que agora virou herói. Um cara mais corrupto que aquele não existe. Paulderney Avelino. Renan diz: Paulderney Avelino, Mendoncinha. Sérgio Machado responde: Mendoncinha, todo mundo, pô. Que é essa de querer ser agora o dono da verdade? O Zé Agripino é outro que pode ser parceiro. Não é possível que ele vá fazer maluquice. Renan responde: o Zé nós combinamos de botá-lo na roda. Eu disse ao Aécio e ao Serra que no próximo encontro que a gente tiver tem de botar o Zé Agripino e o Fernando Bezerra, eu acho. Sérgio Machado responde: o PSB virou uma oposição radical. O Zé não tem como não entrar na roda. Renan: o PSB quer o impeachment, mas o Fernando é um cara bom. Sérgio Machado: porque também entende disso que a gente está falando. Renan concorda: Sérgio Machado diz: porque tem que tomar cuidado, porque desse Noblar, se referindo ao colunista Ricardo Noblar do jornal o Globo, botou que essa coisa de tirar a Dilma é maneira de salvar os corruptos. Renan responde: tirar a Dilma? Manter a Dilma? Sérgio Machado: tirar a Dilma, que é um processo de salvação. Renan responde: que é a lógica que ela faz o tempo todo. Sérgio Machado:
É porque esse processo, Renan, vou dizer o seguinte, dos políticos do Congresso, se sobrar 5 que não fez, é muito. Governador, nenhum. Não tem como, Renan. Renan responde, não tem como sobreviver. Sérgio Machado, não tinha como sobreviver. Renan responde, tem não. Sérgio Machado, não tem como sobreviver, porque não é só, é a eleição e a manutenção toda do processo. Renan concorda, Em várias conversas, Sérgio Machado disse que não havia provas que ligassem líderes do PMDB ao esquema investigado. Machado conversou com Renan, com o ex-presidente José Sarney e com o senador Romero Jucá, que teve que deixar o cargo de ministro do Planejamento depois desses diálogos. Em uma das conversas entre Machado e Sarney, o ex-presidente da Transpetro pediu ajuda para evitar que novas delações surgissem na Lava Jato ou que o juiz Sérgio Moro o pressionasse a falar. No dia 10 de março, o ex-presidente Sarney disse que ajudaria Machado a não ser preso. Sarney diz, isso tem me preocupado muito porque eu sou o único que não tive num negócio desse. Sou o único que não tive envolvido em nada. Vou me envolver num negócio desse? Sérgio Machado responde, claro que não. O que acontece é que a gente tem que me ajudar a encontrar a solução. Sarney, sem dúvida. Machado responde, no que depender de mim, nem se preocupe. Agora eu preciso, me botar preso 1 ano, 2 anos, onde é que vai parar? Sarney conclui, isso não vai acontecer, nós não vamos deixar isso. Em uma nova gravação, desta vez com o presidente do Senado, Renan Calheiros, Machado reclama do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Acusa o procurador de trabalhar para que ele, Machado, seja julgado pelo juiz Sérgio Moro. Renan diz que isso não pode acontecer. Sérgio Machado diz, o que eu quero conversar contigo, ele não tem nada de você, nem de mim. O Janot é um da maior. Renan concorda. Eu sei. Janot e aquele cara da Força Tarefa. Machado. Mas o Janot tem certeza que eu sou o caixa de vocês. Então o que ele quer fazer? Não encontrou nada e nem vai encontrar nada. Então quer me desvincular de você. Ele acha que no Moro, o Moro vai me prender. E aí quebra a resistência. E aí... Então, a gente precisa ver, andei conversando com o presidente Sarney, como a gente encontra uma... Porque se me jogar lá embaixo, eu tô... Renan conclui, isso não pode acontecer. Num outro trecho, também no dia 10 de março, Sérgio Machado sugere que o grupo de políticos do PMDB se aproxime do relator da Lava Jato no Supremo, ministro Teori Zavascki. Sarney cita o nome do ex-ministro do Superior Tribunal de Justiça, César Asfor Rocha, que teria, segundo Sarney, muita proximidade com Teori. E diz que vai conversar com ele sobre isso. Se jogar ele para baixo, aí eu indico você conversar. Meu moço não tem essas coisas, tem total. Muito. Eu preciso falar com No dia 11 de março, Machado gravou uma conversa em que Sarney e Renan estavam juntos. Ainda falam sobre como ter acesso à teoria. Desta vez, por meio do advogado Eduardo Ferrão, que eles dizem que também é amigo do ministro. Sarney e Renan falam que a conversa tem de ser reservada. Sarney afirma, o Renan me fez uma lembrança que pode substituir o César. O Ferrão é muito amigo do Teori. Renan alerta, tem que ser uma coisa confidencial. Sérgio concorda, só entre nós e o Ferrão. O fato de que Sérgio Machado se viu obrigado a fazer uma delação premiada para escapar da cadeia é indicativo de que não surtiram efeito as tentativas de influenciar Teori. Nem se pode dizer que César Asfor Rocha e Eduardo Ferrão tenham sido acionados. As conversas também mostram que houve negociações para alterar leis e tentar prejudicar a Lava Jato como um todo. Com Sérgio Machado, Sarney fala de uma medida provisória sobre o acordo de leniência que o governo Dilma baixou para facilitar que empresas admitam culpa e possam voltar a fazer negócios com o setor público. Depois de protestos do Tribunal de Contas da União e do Ministério Público, a MP foi substituída por um projeto de lei bem mais rígido. Outro caminho que tem que ter é a aprovação desse projeto de leniência na Câmara o mais rápido possível. Porque esse livra tudo, criminal livra tudo. Tem que lembrar o Renan disso, de aprovar o negócio da leniência. Renan e Sarney conversaram também sobre proibir que pessoas presas façam delações premiadas. Uma ideia que prejudicaria a Operação Lava Jato, já que algumas delações foram fechadas por suspeitos presos.
coordenação. Só pode soltar, não pode ter. Isso é uma maneira sutil e toda a sociedade compreende que isso é uma tortura. Segundo investigadores, as tentativas de mudança na lei das delações premiadas e a medida provisória da leniência faziam parte de um plano para enfraquecer a Lava Jato. Em outra conversa com Sérgio Machado, em que foi discutida a delação de executivos da Odebrecht, o ex-presidente José Sarney cita uma tentativa de acordo geral para barrar a operação. Sarney afirma: a Odebrecht, eles vão abrir, vão contar tudo, vão livrar a cara do Lula e vão pegar a Dilma. Porque foi com ele. Quem tratou diretamente sobre o pagamento do João Santana foi ela. Então eles vão fazer, porque isso tudo foi muito ruim para eles. Com isso não tem jeito. Agora precisa se armar. Como vamos fazer com essa situação? A oposição não vai aceitar. Vamos ter que fazer um acordo geral com tudo isso. Sérgio Machado acrescenta, inclusive com o Supremo, e diz com o Supremo, com os jornais, com todo mundo. Sarney responde: Supremo não pode abandonar. Sérgio Machado, agora ex-aliado de todos esses políticos do PMDB, entregou dezenas de gravações consideradas comprometedoras. Para os investigadores, a tentativa de interferir na Lava Jato não deu certo. Sérgio Machado também prestou depoimentos detalhando o envolvimento de políticos no esquema de corrupção na Petrobras. Agora, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pode pedir a abertura de investigações. E isso não tem prazo para acontecer. Sem dúvida, a gravidade nesses fatos, né, mais uma vez revela-se uma tentativa de comprometer a ação de investigadores e julgadores da Operação Lava Jato. Mas o que se revela também é que é uma tentativa que se frustra, porque a Operação Lava Jato prossegue de forma ininterrupta e irresistível, irá até o fim. Os avanços devem ser consagrados e não devemos permitir retrocesso. Me refiro à delação premiada e à prisão com condenação em segunda instância. E o jornal Folha de São Paulo de hoje publicou um outro trecho da conversa gravada entre Sérgio Machado e o ex-presidente José Sarney. Sarney diz, de acordo com o jornal, que a delação premiada que a empreiteira Odebrecht estaria prestes a fazer vem como uma metralhadora de calibre .100. O ex-presidente teria feito esse comentário depois que Machado afirmou que o número de delações da Lava Jato iria aumentar às pencas. A assessoria do ex-presidente José Sarney disse que, enquanto ele não tiver acesso às gravações, não vai poder falar especificamente de cada assunto. Por meio de nota, Sarney disse que é amigo de Sérgio Machado há muitos anos e que as conversas foram marcadas pela solidariedade e que usou palavras que pudessem ajudar Machado a superar as acusações que enfrentava. Sarney disse também que lamenta que conversas privadas tenham se tornado públicas, porque elas podem ferir outras pessoas. O presidente do Senado, Renan Calheiros, disse por intermédio de sua assessoria de imprensa que não tomou nenhuma iniciativa ou fez gestões para dificultar as investigações da Lava Jato. Em relação ao ex-senador Delcídio, Renan mandou dizer que ele acelerou o processo de cassação, cujo desfecho é conhecido. O senador disse que não pode ser responsabilizado por considerações de terceiros e que suas opiniões sobre aprimoramentos da legislação foram públicas. A defesa de Sérgio Machado voltou a dizer que os autos são sigilosos e que, por isso, não pode se manifestar. A defesa da presidente afastada, Dilma Rousseff, disse que ela jamais pediu qualquer tipo de favor que afrontasse o princípio da moralidade pública. O Instituto Lula declarou que o diálogo citado é fruto de mais um vazamento ilegal que confirma o clima de perseguição contra o ex-presidente. O Instituto afirmou ainda que a conversa não traz nada contra o ex-presidente e voltou a declarar que Lula sempre agiu dentro da lei e que, por isso, não tem nada a temer. O líder do DEM na Câmara, deputado Paulderney Avelino, disse que nunca conversou com Sérgio Machado e que nunca indicou qualquer diretor para a Petrobras ou qualquer estatal. Ele disse também que não tem envolvimento com a Operação Lava Jato ou qualquer outra operação. Para ele, o caso foi uma citação lamentável de uma pessoa desesperada. O ministro da Educação, Mendonça Filho, disse que as gravações comprovam que ele não está incluído nas irregularidades investigadas e que sua atuação como líder oposicionista ao governo do PT incomodou. Mendonça Filho disse também que seu papel nunca foi de dono da verdade, mas de fiscalizar as irregularidades do governo. O senador João Alberto disse que, por telefone, que está surpreso por ter sido citado na conversa e que cumpriu com todas as obrigações dentro do Conselho de Ética. O senador Fernando Bezerra, que é investigado na Lava Jato, disse que não vai comentar uma eventual conversa de terceiros cujo conteúdo desconhece.
O senador José Agripino disse que nunca teve nenhuma conversa com Renan, nem com Sérgio Machado, onde o assunto Lava Jato fosse sequer mencionado. O ministro aposentado, César Rocha, afirmou que Teori Zavascki é um juiz seríssimo e extremamente reservado. Disse que tem boa relação com Teori, mas passou a vê-lo pouco, sobretudo após a Operação Lava Jato. A defesa de Delcídio do Amaral disse por telefone que desconhece a gravação, que considera que o senador Renan Calheiros manipulou o processo de cassação de Delcídio. Nós não conseguimos contato com o advogado Eduardo Ferrão, nem com o senador José Serra. A Odebrecht e o jornalista Ricardo Noblat não vão se manifestar. O ministro do STF, Teori Zavascki, não vai comentar o conteúdo dos áudios. O PSDB diz que não existe nas gravações qualquer acusação ao PSDB ou ao senador Aécio Neves. O partido disse que vai acionar Sérgio Machado na Justiça pelas menções que considera irresponsáveis feitas ao partido e aos seus líderes. Nós não conseguimos contato com a assessoria do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. O PMDB disse que sempre arrecadou recursos seguindo os parâmetros legais em vigência no país. Doações de empresas eram permitidas e respeitadas de acordo com as normas da Justiça Eleitoral nas eleições citadas. Segundo o partido, em todos esses anos, após fiscalização e análise apurada do Tribunal Superior Eleitoral de Justiça, todas as contas do PMDB foram aprovadas, não sendo encontradas nenhum indício de irregularidades. Bom, nós vamos agora a Brasília, onde a repórter Joconda Brasil acompanha a repercussão desses áudios e vai trazer as informações para a gente. Joconda, muito boa tarde para você. Vários órgãos, juízes, procuradores e advogados já se manifestaram sobre isso, não? Sim, Evaristo, boa tarde a você, boa tarde a todos. O presidente da AJUF, a Associação dos Juízes Federais, disse que qualquer tentativa de interferência no judiciário será repudiada e não alcançará seus objetivos. Para Antônio César Bochenek, movimentos para mudar ou restringir a legislação da delação premiada serão um retrocesso inadmissível, porque, segundo ele, a delação é um instrumento que permite desvendar as organizações criminosas de forma mais rápida. O presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República também comentou o conteúdo das gravações. Para José Robalinho Cavalcante, a Lava Jato é irreversível e não será atingida por pressões externas. O procurador disse que vê com preocupação a tentativa de retirar a eficácia das delações, mas ele disse reiterar a confiança no Congresso Nacional, que, segundo ele, terá sensibilidade em não mudar ou aprovar medidas que mutilem a lei ou prejudiquem o combate à corrupção. Já o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Cláudio Lamáquia, disse que o país tem que caminhar rumo à aplicação de uma regra: todos são iguais perante a lei. Evaristo. Muito obrigado pelas suas informações, Joconda. Uma boa tarde para você aí em Brasília.